terra. Amém? Amém, irmãos? Amém. João. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: aí está o Cordeiro de Deus. E quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Rabi, onde que o Senhor mora? Rabi, que quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele o resto daquele dia. E isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: olha, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus, e Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas, que é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedras. E no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. E antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. E Filipe era de Betsaida, de onde também André e Pedro. E Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E respondeu Filipe: venha ver. E quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Podeis assentar. Jesus, ele antes de fazer a sua comissão, antes de chamar os 12 discípulos, a palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, os judeus, né? Mas eles rejeitaram a Jesus. E dali, daquela rejeição, já começou então a se planejar a perseguição, a morte de Jesus. Mas antes disso acontecer, o Senhor Jesus, ele veio numa grande missão, que era salvar. Era salvar aqueles que estavam perdidos, curar os enfermos, proclamar liberdade aos cativos. Mas ele não queria fazer aquela missão sozinho. Então ele começou a chamar os 12 discípulos. E engraçado que a gente vê aqui, pastor, que foi chamado um e o outro logo foi passar para o seu irmão: olha, vem ver, tem um homem aqui que fala diferente, que olha diferente. Olha, vem aqui. E ali um ia passando para o outro, anunciando de Jesus, o novo Messias, que estava ali. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele era diferente. A palavra nos diz que o olhar dele nos constrangia.
Ele falava diferente, ele falava de um jeito que até a terra estremecia. Então ele ali começou a chamar aqueles homens indoutos, chamar aqueles homens de diferentes culturas, de diferentes concepção, diferente visão. E a palavra do Senhor diz que ele era chamado mestre em Israel. O nosso Senhor Jesus era chamado de mestre. E nós sabemos que para ser professor hoje, tem que ter uma capacitação que se chama pedagogia. Não é, irmãos? O professor tem que se formar em pedagogo, fazer pedagogia ou letras, para que ele venha ensinar a outro. E ali o nosso Jesus, ele usou de pedagogia, ele usou de psicologia, ele usou de várias formas para moldar o homem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele chamou, mas ele não largou eles assim ao léu, não. Ele chamou os seus discípulos e ele passava todos os dias com seus discípulos. Aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Aonde Jesus estava, eles estavam presentes. O que Jesus comia, repartia com eles. Jesus usou ali de pedagogia porque era necessário trabalhar no caráter, trabalhar ali em toda a formação do homem, porque eles já eram homens de idade. Quando você pega uma criança e começa a moldar, né, desde criança, né, é uma coisa. Agora você pegar um homem formado e mudar o coração, mudar, né, os status, a maneira de viver, de andar, de vestir, é diferente. Leva tempo, dá trabalho. Mas o Senhor Jesus, ele usava ali, né, aleluia, todo o teu amor, aleluia. Ele usava toda a sua estratégia. Ele só de olhar, ele já sabia o pensamento daqueles homens. Ele já sabia quando estava triste, quando estava alegre. Ele ali fez uma ação entre os discípulos, porque cada um era de um lugar diferente. Cada um era de uma família diferente. E não é fácil, irmãos, convivermos juntos. Então se chama contextualizar. É preparar você para conviver comigo, é preparar você para viver com o pastor. Cada um tem uma cultura diferente, veio de famílias diferentes. E agora nós estamos todos juntos no mesmo barco, né? Estamos aqui tentando cumprir a missão do Senhor, e muitas vezes não é difícil. Há contendas, há divisões, né? Muitas vezes nós nos iramos, falamos coisas que não agradam. E aí Jesus trabalhou com tudo isso. Ele trabalhou, ele juntou tudo ali. E ele foi vendo a necessidade, o campo aonde ele iria trabalhar. Na mente, no coração, nas emoções. Então ali Jesus, ele foi preparando a cada um dos seus discípulos. E o Senhor, ele só deixava aqueles discípulos sozinhos no momento em que ele iria orar. Quando Jesus ia orar, ele deixava os seus discípulos e falava: fica aí velando um pouquinho comigo. E muitas vezes quando ele voltava, aqueles discípulos estavam dormindo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para ver como o nosso Senhor era forte, como o nosso Senhor, ele não se descuidava da tua missão, ele tinha um foco. Quando nós estamos focados em algo, nós não temos sono, irmãos. Quantas vezes, né, eu preocupada com alguma coisa, eu passo a madrugada acordada, orando, lendo a Bíblia, falando com o Senhor. Mas quando nós não estamos preocupados com nada, a gente dorme, a gente descansa. Aleluia.
nome do Senhor. Eu lembro, irmãos, de que eu, quando fui chamada como missionária, eu não aceitava essa chamada na minha vida. Os discípulos aqui, Jesus passava a chamada, eles iam. Mas já pensou? Pedro, siga-me. E Pedro virar as costas. Ou Pedro não aceitar a chamada, o que será que teria acontecido? E comigo foi assim. Eu não aceitava ser chamada de missionária, porque até então eu nem pregar a palavra do Senhor pregava. Que missionário é esse que não aceitava esse título sobre a minha vida? Porque eu não estava fazendo nada, eu não pregava, eu não orava, né? Eu não ia fazer visita, eu não ia nas orações. Que missionário é esse? Então, quando eu passei a ter um compromisso maior com o Senhor, a aceitar a minha chamada, quando você aceita a chamada, você está aceitando o compromisso. E não tem para onde você correr do Espírito de Deus, da chamada. Ou você aceita ou você passa a prova. Eu tenho um testemunho que eu fui na Bolívia com apenas R$10. Estava passando uma luta muito grande por não aceitar a minha chamada. Eu fui quase no fundo do poço. Perdi meu casamento. Perdi tudo que eu tinha. Voltei a morar na casa dos meus pais, né? Você volta com o rabinho entre as pernas. Pai, voltei. Tudo destruído. Com a filha no colo para criar, para dar o pão. E agora, como é que vou viver? E ali foi apertando. Eu passei muito tempo desempregada. Não porque eu não procurava, eu saía debaixo do sol, debaixo de chuva, para entregar currículo ali, entregar currículo aqui. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. E quando Deus está agindo na nossa vida, não adianta você correr para um lado, não adianta você correr para o outro, você tem que ir nos pés dele. E quando eu aceitei a minha chamada, irmãos, Deus começou a fazer uma grande transformação. Eu estava apenas com R$10, minha filha pequena, eu sem alimento dentro da minha casa, precisava comprar leite, precisava comprar fralda, e eu ali passando por aquela moeda, até que eu liguei o rádio e escutei, era o pastor Clarismundo, da Missão Semear, aqui de Bento Ferreira, e ali ele estava falando: você que tem uma chamada missionária, estamos aqui. Na época eles alugaram uma sala aqui perto do Asilo dos Velhos, e ali eles estavam dando aulas de missões transculturais, e eles já estavam com uma turma, né, que já tinha voltado da Bolívia, e ele estava ali nos anunciando quem queria participar das novas turmas. E naquele momento eu liguei o rádio e lá estava ele falando: você que tem uma chamada de missões, vem aqui conosco fazer o curso de apenas 5 meses. E você vai ter uma experiência transcultural. E ali, irmãos, eu já cansada de sofrer, eu fiz prova com Deus. Aleluia. E eu falei: Senhor, se verdadeiramente o Senhor me chamou para as missões, eu vou lá. Eu não tenho R$1, mas a taxa de inscrição era R$10. Era justamente o dinheiro que eu tinha na mão. E não sabia o que fazer com ele. Não sabia se comprava leite, se comprava fralda, né? Você fica um pouco, né? Você não sabe o que vai fazer primeiro. E ele falou: a taxa de inscrição é R$10. Venha fazer o curso conosco. E na mesma hora eu fiz prova com Deus. Falei: Senhor, se o Senhor me chamou para missões, eu não estou aguentando mais essa luta. Eu quero ver agora o Senhor providenciar na minha vida tudo o que for necessário para que a tua palavra se cumpra. E fui lá e falei com o pastor: pastor, eu vim aqui fazer a minha inscrição para o curso, mas quero dizer para o Senhor que eu estou desempregada, eu não tenho R$1 para pagar o curso. E ele apenas falou assim: irmã, Deus proverá. E ali, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, eu falo que eu fui na Bolívia com R$10,
passaporte, Deus providenciou tudo. E eu fui e voltei. E o Senhor depois começou a falar que ia me levar na África. Ali eu já titubeei, porque a África é mais longe, é mais caro, né? E ali, irmãos, mas mesmo assim, eu tomei posse dessa promessa. E o Senhor, Ele usa vários vasos para te falar. Aquilo que Ele te falou, Ele vai cumprir pela tua palavra na sua vida. Porque Ele não é Deus, que não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Glória a Deus. E ali passou os anos, né? Eu tive um sonho que eu estava indo no país da África. E ali o Senhor me falou que era Moçambique. E eu, temendo, fui comprar uma passagem para ir para Angola. Em 2008, por aí. Eu, temendo com o Senhor, comprei uma passagem para ir para Angola. Eram 4 mil e pouco na época. E para tirar a documentação, e para lá, no coisa lá de passagem lá, a mulher cada dia colocava um valor que eu já estava ficando desesperada, né? E ali as coisas iam se apertando, até que eu desisti com 3 dias de viagem para viajar. Ali o Senhor, Ele não permitiu, porque não era aquele lugar que Ele falou que eu iria. Ele falou Moçambique, e eu estava querendo ir para Angola. E tudo deu errado. Mas, como o Senhor misericordioso, a menina que vendeu a passagem falou assim: olha, a gente não devolve a passagem. Eu falei: pois você vai devolver em nome de Jesus. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu consegui de volta 100%. Eu consegui de volta a minha passagem, porque eu desobedeci o Senhor, mas mesmo que eu seja fiel, o Senhor é fiel. E se cumpriu em 2013, eu recebi um convite para visitar a base da Jocu, ali em Maputo, em Moçambique. E ali mais uma vez se cumpriu a promessa do Senhor. E depois disso o Senhor já usou vasos para falar que eu vou para os Estados Unidos. Quando o pastor João Noronha chegou aqui, né, no Espírito Santo, a primeira coisa que ele falou comigo: irmão, prepara o seu passaporte, porque você vai nos Estados Unidos. E eu falei: pastor, não foi o Senhor que falou, mas o Espírito Santo que confirmou através da tua boca, porque o Senhor já tinha falado, e Ele fala com seus profetas aquilo que há de acontecer antes de acontecer. Fazer missões lá fora não é de qualquer jeito. É preciso que você passe pelas etapas. O Senhor Jesus levou 3 anos para preparar os seus discípulos. 3 anos para preparar os seus discípulos. E mesmo assim, muitos ainda voltaram para trás quando Jesus foi levado à cruz do Calvário. Uns creram, outros voltaram para o seu cotidiano. Ah, mas isso não vai se cumprir na minha vida, não. Ah, mas isso que foi falado, não é Deus, não. Mas quando o Senhor fala, Ele cumpre. E graças a Deus, tudo que o Senhor tem falado na minha vida, Ele tem cumprido. Amém. E eu creio que não está longe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essas enfermidades que está vindo, é o Senhor querendo preparar o teu povo para que o nome dele seja glorificado. Que nós estejamos vigilantes, porque o Senhor já as porta e Ele quer levantar um povo preparado para dizer: diabo, sai desse corpo, você está curado em nome de Jesus. É isso que o Senhor está querendo fazer. Ele está chamando a nossa atenção, enviando enfermidade. Ele está chamando a nossa atenção, enviando furacões. Ele está chamando a nossa atenção para nos colocarmos de pé e mostrar que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e que nós estamos prontos
o nome do Senhor. Então que hoje nós possamos sair daqui com essa conscientização que nós não pertencemos a esse mundo e que nós não vamos levar nada daqui, mas que nós possamos entrar no reino de Deus e ser chamado: eis aqui o meu servo fiel, entra agora no gozo do teu Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.